Todo sistema precisa guardar informações, e isso é feito através de bancos de dados. E muita gente ainda tem dificuldade com esse assunto, o que é totalmente normal, porque não é um assunto tão simples assim. Mas quando a gente vem para uma plataforma como a Mendix, isso fica tudo mais fácil, porque ela facilita muita coisa pra gente, e é o que a gente vai ver hoje aqui, é o que a gente vai aprender junto. Então, fica comigo aí. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você não for inscrito aqui no canal, esse é o momento, né? Eu sempre falo aqui no comecinho que este aqui é o nosso momento, é o momento meu e seu. Você que está aí do outro lado, é o nosso momento, é o momento que você vai descer e vai clicar no se inscrever. Até rimou, eu lembrei da musiquinha agora. Clique, compartilha, assista até o final, comente nesse vídeo, inscreva no canal. Eu errei, mas tá bom. Se inscreve lá, gente, é sério, eu faço essas brincadeiras aqui para descontrair, mas se inscreva lá, clique no sininho para ativar as notificações, também aproveite para dar o seu like. Isso tudo que eu falo é repetitivo, ai que o Léo é chato, ele só fala isso, mas é importante para o canal crescer. Ajuda a compartilhar esses vídeos, o canal também, porque quanto mais o canal cresce, mais eu consigo dedicar tempo a este canal. É uma matemática simples, se o canal cresce, eu consigo gravar mais vídeos, e aí consigo passar mais conteúdos para vocês, consigo ajudar vocês a aprender, e dessa forma eu também aprendo com vocês, com as dúvidas de vocês, porque todas as dúvidas de vocês eu também não sei responder, então eu vou lá, pesquiso quando eu não sei, para eu poder aprender e poder trazer coisas aqui interessantes para você. Então ajuda aí, pô. No vídeo passado nós vimos aí como dar os primeiros passos na Mendix, né? Então é importante que você assista esse vídeo, que eu vou deixar aqui no card. É aqui, acho que eu acho que acertei dessa vez, hein, Marcos? Olha, eu sempre erro, ponho dos dois lados. Mas é isso, é importante que você assista esse vídeo, para você poder ter um overview de como a plataforma funciona, enfim, para você poder ficar ambientado da Mendix, tá bom? Então vá lá, assista esse vídeo aí que é importante. Vale lembrar também que este vídeo aqui contém o apoio da TrueChange. A TrueChange é a maior especialista em low code aqui no Brasil. Falou em low code, TrueChange. Falou em consultoria que manja desse assunto, TrueChange. Então, ó, se você não conhece, se você também tá querendo trabalhar com low code, se você é um programador júnior, pleno ou sênior de outras linguagens e quer trabalhar com low code, a TrueChange também precisa de você. Então, ó, embaixo aqui tem um link para você poder acessar a página de vagas da TrueChange. Vai lá conhecer. Tenho certeza que alguma dessas vagas vai ser encaixadinha para você. Bora lá para a tela do computador. Eu já tô aqui com uma outra aplicação. Eu criei uma aplicação chamada Livros. Aqui, ó, Livros. Tá aqui em cima o nome da aplicação. Criei essa aplicação em branco aqui para a gente poder entender como é que a gente trabalha com banco de dados e onde que a gente vê essa parte do banco de dados aqui no nosso no Mendix, né? Aqui no caso no Mendix Studio, porque no Mendix na verdade existem duas ferramentas, a Mendix Studio, que é essa que abre no browser, e a Mendix Studio Pro ou Pro, que é uma ferramenta que você instala no teu computador. E aí depois com o tempo eu vou chegar nisso daí para você poder entender, mas a Mendix Studio, a que roda no browser, você constrói aplicações normais, só que quando você começa a precisar de mais recursos, aí você vai precisar ir para Pro. Então aqui você já consegue construir bastante coisa. A gente vai começar por aqui, porque vai ficar mais amigável aí para o seu primeiro contato, tá? Beleza. Onde que a gente encontra a parte de banco de dados aqui na Mendix? Aqui, ó, neste botão, ó, Domain Model. Eles chamam de modelo de domínio, né? E aqui, ó, tá o meu primeiro modelo. Então eu vou pegar esse cara e vou abrir. Pronto, tá aí o meu modelo. Não tem nada, né? Porque não tem nenhuma entidade, pô. Como é que vai ter alguma coisa se eu não pus nenhuma entidade? Meu amigo, minha amiga. Não, eu tô brincando. Gente, eu sou palhaço mesmo, viu? Meu amigo. Bom, vamos lá. O que eu preciso conhecer aqui melhor, né? Vamos por esse ponto. O que eu preciso conhecer aqui? Eu preciso conhecer só essa lateral quando eu tô trabalhando com a parte de banco de dados. Eu preciso conhecer que existe a toolbox e que existe as propriedades dela, né? Dos elementos que estão nela. Então, primeiro caso, a gente vai precisar criar uma entidade. O que é uma entidade? Uma entidade é igual a uma tabela no banco de dados. Para você que não sabe o que é uma tabela, provavelmente você já viu, né? Já conhece planilhas eletrônicas. Isso daqui que eu abri. Eu abri aqui o do Google, mas tem o da Microsoft, que é o Excel. Uma planilha, né? Isso é uma planilha. Uma planilha é exatamente a forma mais fácil da gente entender o que é uma tabela, que no caso é uma entidade. Uma tabela é exatamente uma planilha. Uma planilha é composta de colunas, que é o que eu estou selecionando aqui, ó, colunas, e de linhas, que são esses caras que eu estou selecionando. Então, como é que a gente organiza, para ficar bem fácil, como é que funciona uma tabela no banco de dados? É basicamente composto por colunas e por linhas. Como assim? Vamos pegar aqui uma tabela de clientes, tá? Então, tabela de clientes. Aí aqui seria o nome da tabela, se fosse ver, né? Eu ia renomear e ia falar clientes aqui, ó, tá?
aqui embaixo. Tá, o que vai ter nessa tabela de clientes? Vai ter uma coluna chamada nome, uma coluna chamada idade, por exemplo, uma coluna chamada telefone. Só um exemplo, tá? São dados de um cliente. E os registros desses clientes vão aparecer aonde? Aqui é só o modelo das informações que eu vou guardar. Vai aparecer aqui embaixo, então, ó, Léo, idade, 30 e... Opa, olha, querendo colocar 29. Opa, eu tenho 39 anos, é isso aí, gente. Infelizmente não, mas tá bom. Já, né? Aí eu posso colocar outro aqui, que tem 25, e o telefone é o 222. Ou seja, cada linha é um registro desta minha planilha, que na verdade é a mesma coisa que uma tabela. Então, a tabela guarda da mesma maneira. Eu tenho colunas, que são as informações que eu quero guardar, e as linhas são os registros de cada um. Então, ó, essa linha aqui é o registro referente à pessoa, ao cliente Léo. A segunda linha aqui é da cliente Ana, que tem 25 anos, então são as informações. Então, tabela é uma coisa muito igual a planilhas, né? Onde você guarda por colunas as informações, você cria colunas para dizer quais informações você precisa, né, para guardar naquela tabela, e as linhas vão guardar esses registros, né? Registro 1, 2, 3 e assim por diante. Então, isso daqui é uma tabela, e uma tabela aqui no Mendix é chamada de entidade. Quando eu puxo para cá a nossa entidade, eu vou precisar dar um nome para essa entidade. Eu vou chamar aqui de livro. Beleza. E vou criar. Temos aí a nossa primeira entidade livro, criada. Tranquilo, tá? Então eu tenho, é como se eu tivesse criado uma planilha, tá? Vamos imaginar assim? Aí, na mesma forma que eu tenho lá na planilha as colunas, eu preciso criar as colunas aqui também. Só que aqui, da mesma forma que uma tabela ele chama de entidade, uma coluna ele chama de atributo. Né? Então, eu vou chamar aqui, ó, new atributo. Clica aqui, ele vai pedir qual é o atributo que você quer. Aí a gente já vai entrar num detalhe importante. Os atributos, eles têm tipos. Ou seja, eu posso definir qual tipo de informação eu vou guardar ali dentro daquele atributo, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o primeiro, eu vou chamar de título, o nome desse primeiro atributo. Então, essa é a primeira informação. Qual que é a segunda? Eu preciso dizer qual é o tipo de informação. Eu faço assim para tentar te ajudar a entender. Qual é o tipo de informação que eu vou ter nesse título? Eu vou ter... Já tá, né, o que eu preciso. Eu vou ter uma string, ó. O que é uma string, Léo? String é um texto. Tá? String é um texto. Mas eu tenho diversos outros, ó. Eu tenho alfanumérico, eu tenho binário, eu tenho booleano, que é aquele verdadeiro ou falso, eu tenho data e hora, eu tenho decimal, ou seja, número com decimais, eu tenho enumerações, depois a gente vai ver isso, eu tenho hashed string, eu tenho inteiro, que são números, né, sem casas decimais, long e o string. Tá? Eu vou selecionar o string, que o título é esse aqui que eu preciso. Legal, criei e ó lá, aparece meu primeiro atributo. Perfeito? Vou criar o segundo atributo? Vamos, bora criar. Vou chamar esse segundo atributo de autor, que também será do mesmo tipo string. Tá? Criei esse cara. Vou criar mais um, que eu vou chamar de lido. Esse lido aqui eu vou colocar como sendo um booleano. Olha aí, que beleza, né? Booleano. O que é booleano? Verdadeiro ou falso. O que estou querendo dizer é o seguinte. Nesta entidade, deixa eu já criar aqui, ó. Nesta entidade livro, eu vou guardar os livros que eu tenho. E aí, nos registros, vai aparecer assim, o nome do livro, né? Imagina na linha. Vai aparecer o título do livro, o autor e se eu já li esse livro. Próximo livro. O título, o autor e se eu já li. Próximo livro, título, autor e próximo. Beleza, aí como eu falei, né, a gente nessa página aqui, nessa tela, a gente tem dois lugares importantes. A toolbox, que é onde tem as entidades que a gente vai trabalhar, e a gente tem as propriedades, ó. Eu estou selecionado com o campo, mas se eu selecionar a entidade, eu tenho aqui, ó, propriedades dessa entidade, dentre elas o nome, né, dizendo se ela é persistente, ou seja, se é uma entidade onde eu vou gravar informações nela, ou se não, se é uma entidade que não persiste, né, que não guarda as informações, pode ter esse tipo também. E aqui eu também posso dizer, ó, informações que eu quero definir que ele grave sem eu tenha que me preocupar. Por exemplo, eu posso definir, já está tudo marcado como padrão, mas então nesse caso ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai gravar quem foi que criou cada registro, ou seja, cada registro aqui, ó, nesse meu exemplo aqui, iria aparecer aqui quem criou. Quem criou foi o Léo. Quem criou foi o Léo. Só um exemplo aqui, tá? Então, é isso que vai aparecer se eu deixar esse cara selecionado. O outro aqui, que data que foi criado, ou seja, em que momento que eu criei aquele registro, aquela linha. A mesma coisa aqui embaixo, ó, quando a última vez...
ou melhor, quem foi o último a alterar aquela linha, aquele registro, e o de baixo é quando foi a última vez que alguém alterou aquela linha, aquele registro, tá? Aqui embaixo tem o botão de remover, caso eu queira excluir essa tabela aqui. Sem segredo. É bem simplesinho, é bem visual e isso é bem interessante. Tem algumas outras coisas interessantes aqui que eu não vou mostrar nesse momento, mas só para que você possa entender. Ó. Então eu tenho tipo de entidade só para guardar imagem e tipo de entidade só para gravar arquivos, né, ou ficheiros, se você estiver em Portugal, e tem o tipo de entidade para guardar workflows, né, fluxos, assim, né, de trabalho. Então, eu tenho alguns outros tipos aqui que eu não vou entrar nesse detalhe agora, eu acho que é muita informação para um início ainda, tá? Então, o mais prático para a gente é criar uma tabela simples aqui, tá? Então, eu tenho a minha tabela. Tem a minha tabelinha aqui bonitinha, tá? Beleza, Léo. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai pegar esta tabela, que a gente já tem uma tabela para guardar informações, e eu vou criar página para eu ler essas informações e também para eu gravar essas informações, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui em página, ó, pages. Vou criar uma nova page, beleza? Essa page aqui eu vou chamar de livros. Vou colocar assim, ó, overview. Poderia colocar qualquer outro nome, tá, gente? Eu tô colocando... Não vou colocar assim, não. Vou colocar aqui, ó, em português. Vamos aportuguesar. Ver livros. Acabou. Ou seja, ou melhor, só livros. Decidido. Tá? Quero simplificar, não quero complicar colocando inglês aqui no meio. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em List para selecionar qual modelo de página que eu quero criar. Eu quero criar uma página do tipo lista. Ou seja, mostre informações. Legal. Então eu tenho aqui alguns tipos, ó. Eu tenho lista simples, lista em colunas, lista master detail, filtrada. Eu vou clicar numa lista simples. É só para a gente poder entender como que a gente liga as coisas. Vamos criar esse cara. Legal. Tenho aí a minha página de lista. Basiquinha, não está funcionando ainda, tá? Não está funcionando ainda. Legal. Próximo, o que eu vou fazer? Vou mudar o nome aqui, ó. O título, ó. Então tem o título aqui, vou colocar livros. Então aqui eu mudo as propriedades do livro. Beleza. Aqui eu vou tirar, então aqui vai ser, na verdade, não livros, vou colocar meus livros. Poxa, faz direito, né? Se é para fazer, faz certo, né? Tá bom. Eu fiz isso aqui, deixa eu puxar pro lado só para ficar bem claro aqui para vocês. Então aqui, ó, nessa página tem um template que tem um list view. O que é um list view? É uma visualização em lista. Uma list view precisa de uma origem de dados, de uma tabela, pronto. Precisa de uma tabela para poder mostrar informações. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu vou selecionar List View e vou vir aqui, ó, em entidade, ó, Data Source, eu marco aqui Database, né? Verifico se está selecionado Database. Depois eu venho em entidade, venho aqui e, ó, vai aparecer todas as entidades. No caso, eu só tenho uma, então, a entidade livre, beleza? Seleciono a entidade livre aqui e pronto. Pronto não, né? Na verdade, não está pronto ainda, tá? Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que montar aqui, ó. Ele vem num template, né? Eu tô só utilizando um template. Ele vem um template aqui para mim. Beleza, o que eu vou fazer agora? Dentro desse template, eu vou começar a mudar as informações. Então, nesse momento, eu não tenho nada aparecendo aqui. Como é que eu faço? Ó? Eu vou apagar esse texto que ele tá estático, né? E vou colocar aqui, ó, adicionar um atributo. Automaticamente ele já vai falar assim, ó, pô, legal, tu tá querendo adicionar um atributo, esse atributo tá dentro dessa lista que é do tipo livro. Então os atributos do livro são título, autor e lido. Deu para perceber? Ó, eu vou colocar aqui título, vou selecionar e agora vai mostrar aqui o título do livro ou os títulos dos livros, tá? Beleza, a informação de baixo eu vou vir aqui e fazer uma coisa, vou apagar, poderia até deixar, eu poderia fazer assim, ó, ter um texto e colocar aqui, ó, vou colocar esse autor, ó. Então eu consigo concatenar, ou seja, ó, vai aparecer o texto e logo depois o autor. É só um exemplo, tá? Poderia, para ficar melhor, ó, autor. Põe autor, 2 pontos e aí vai vir o nome do autor, tá? Legal, né? Tranquilão. Pronto, eu já tenho a minha página de lista funcionando. Já está funcionando. Deixa eu vir aqui, ó, aqui navigation, vou adicionar mais um cara aqui, e aí vou falar, ó, página, essa página aqui vai ser a livros, eu vou fazer um link para ela, vou mudar aqui para livros, e vou selecionar um ícone. Tomara que tenha um ícone de book. Olha, temos ele, aí, que bonitinho. E tá aí, ó. Vamos testar? Porque eu já tenho uma página funcionando. Deixa eu voltar para a página de livros e vou dar um preview. Vai aparecer alguma coisa? Não.
Por quê? Porque eu não tenho livros cadastrados, não tenho livro registrado ainda. Ó, abriu aqui o nosso preview. Se eu vier aqui em livros, ele vai abrir, só que ele vai falar que não existe itens ainda. Perfeito, tranquilo. Perfeito. Vou fechar e agora eu vou já de propósito criar uma nova página para isso, tá? Então como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, ó, aqui em cima. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aqui ele tem um container que tá rodeando, tá vendo? Eu vou falar assim, ó, adiciona um do lado, ó. Pum, ele adicionou um carinha ali do lado. Aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um botão, vou procurar aqui, botão, ó, botão. E vou falar assim, ó, esse botão, ele vai ser do tipo criar um objeto. Vou puxar esse botão para cá, tá? Beleza, é um botão próprio para criar objetos, tá bom? Aí, olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar, preciso selecionar qual é o tipo de objeto que eu quero criar. Então, ó, tipo de objeto que eu quero criar, livro. Beleza? Qual a página que eu vou abrir para criar esse objeto? Poxa, eu não tenho ainda, então eu vou clicar ali e vou apertar aqui em mais para adicionar a página. Olha que bacana, ele já mostrou o tipo de página que suporta para aquele tipo de botão. Porque eu estou falando assim, eu estou criando um botão que é próprio para criar um registro. Um objeto. O objeto entenda como um registro, tá? Então, beleza, eu tenho esse cara. O que eu vou fazer? Ó, eu vou criar aqui, ó, um formulário horizontal, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não deveria nem falar agora, mas já vou falar porque eu quero. Eu sou desses. Qual que é? Eu vou vir aqui e vou mudar o layout para pop-up. Ou seja, ele não vai abrir uma nova página, ele vai abrir um pop-up para eu informar esse cara, tá? Vou criar, ó. Ah, falta o título da página, pô. Eu vou colocar aqui, ó, livro, ou melhor, novo livro, tá? Novo livro. Vou criar agora sim, ó lá. Ele criou aí a minha página, o meu pop-up, tá? Ele foi para esse pop-up? Sim, o pop-up, ele vai aparecer aqui melhor dizendo, ó. O pop-up, ele vai aparecer aqui, tá? Só que ele é num formato, ele tá dentro de um layout diferente. Agora eu vou voltar no livros e eu tenho meu botãozinho ali. Vamos fazer um teste, porque já tá funcionando, não temos que fazer mais nada. Duvida? Então vamos ver. Ó, abriu, vamos lá em livros. Ó o botão. Não tá, eu não deixei ele bonitinho, né, centralizado, ele é alinhado à direita, mas tudo bem, ó. Novo, ele abre o meu pop-up. Qual é o livro? A Revolução Low Code, ou seja, o livro do Léo Andrade, que você não leu ainda? Tá aqui embaixo o link gratuito para você ler. Eu vou marcar como lido e vou salvar. Viu que fácil? Então a gente já começa a entender como gravar, como guardar informações aqui na Mendix e não é difícil de fazer. E se você pudesse ter mais conteúdos como esse, num lugar todo estruturado, onde você pudesse encontrar cursos, tutoriais e ainda pudesse participar de reuniões em grupos, trocando experiências, ou seja, discutindo sobre tecnologia. Isso seria legal, né? Se existisse. E eu vou te falar que existe e você talvez não conheça ainda, ou talvez você esteja perdendo a oportunidade. O nome chama-se Clube Léo Andrade. É um lugar com conteúdos exclusivos inéditos que foram feitos justamente para isso. São cursos, tutoriais e essas rodadas onde a gente faz reuniões, onde a gente compartilha informações, às vezes a gente faz palestras entre a gente ou eu trago alguns convidados. É um lugar super especial onde todo mês novos conteúdos são adicionados e assim você não fica parado no tempo, está sempre em constante aprendizagem. Lá você vai encontrar programação tradicional, a base, vai encontrar low code, OutSystems, Mendix, vai encontrar no code, Bubble, AppGyver e muitas outras coisas que ainda estão por vir. Então, ó, para você poder conhecer, o link tá embaixo aqui, ó. Vai lá, eu tô te esperando. Mas aí, o que você achou? Você teve dificuldade de entender ou não? Deixa eu já fazer uma coisa aqui rapidinho. Se eu quisesse aqui, ó, por exemplo, ao invés de eu deixar esta coluna aqui, ó, grande do jeito que tá, eu posso fazer assim, ó, seleciono a coluna, né, que é a que tá o botão, e vou marcar aqui, ó, em Auto Fit Content, ou seja, ela vai se ajustar conforme o tamanho do botão. E aí, automaticamente, ó, o botão fica lá no cantinho, pô. Ah, que prático. Muito não requer prática, nem tão pouco habilidade, né? Não sei quem falava isso, era um amigo meu, mas não lembro quem é. Ó, se eu vier aqui em livros agora, ó o botão onde vai estar, agora está bonitinho. Depois a gente pode traduzir o botão. Ah, como é que traduz o botão, Léo? Pô, é simples, é só você vir aqui. Propriedades, ó. Qual é o caption do botão, né? Qual que é o título do botão? Novo. Pronto, tá feito. É simples assim. Ah, quero colocar um ícone. Eu venho aqui, ó,
coloca um ícone, plus, vou procurar aqui, plus, olha lá que bonitinho, um sinalzinho demais. E a gente vai customizando e criando a nossa aplicação da maneira que a gente quer. Eu quero saber a sua opinião, se você ficou com alguma dúvida até aqui. Se ficou, não hesite em comentar. Caraca, que palavra bonita, mano, não hesite, acho que eu nunca falei isso na vida. Não deixe de comentar, tá? Então vai lá embaixo, comente a sua dúvida e também a sua sugestão, porque isso me ajuda a criar novos temas aqui pro canal e também para essa série aqui que eu tô fazendo agora de Mendicants. É isso aí. Então, ó, vai lá, comente, já aproveite para se inscrever, ativar as notificações, dar o seu like, compartilhar, curta, compartilhe, comente nesse vídeo e se inscreva no canal. Eu esqueci do assista até o final, né? Curta, compartilha, assista até o final, comente nesse vídeo e se inscreva no canal. Oh, é a rima aqui que eu tô fazendo. Eu vou gravar um disco. Disco? Nem existe mais isso. Mas enfim, é isso, pessoal. Comente lá embaixo. Tenho certeza que você vai me ajudar e eu também vou te ajudar só com esses comentários. E não esqueça, lá embaixo na descrição tem os links das minhas redes sociais, que você tem que me seguir lá. Tem os links também, tem o link para você baixar o e-book A Revolução No Code, tem o link do clube, tem o link do meu site, tem o link, tem o link do curso do André Gomes também, sobre Scrum Master. Se você quer saber sobre esse assunto, ó, o curso é top do André Gomes, é o melhor que tem no Brasil, sem sombra de dúvidas, é o cara que mais é certificado no Brasil sobre esse assunto agilidade. Então vai lá, que eu tenho certeza que isso também vai te agregar bastante. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque aqui tem vídeo novo toda semana muitas coisas incríveis sobre programação, mundo low code, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Não sei se eu já bati palma ou vou bater. Eu acho que eu já... não lembro. Utilizando a plataforma delas. Um pedaço de pão. Eu acabei de tomar café aqui, não escovei os dentes, aí falei o pedaço de pão veio. Não façam isso, escovam os dentes em casa. Escovam os dentes depois de cada refeição. Tá fluindo, Marquinhos.